Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Vita Talks. Eu sou a Cris Krum. Eu sou a Leti Poerski. E hoje nós vamos ter um bate-papo super bacana com o Dr. Flávio Jobim. Ele que é médico, ele é especialista em mastologia. Ele já foi professor da Universidade Federal aqui de Santa Maria. Atualmente é professor na UFN. Faz parte da Unimed, né, onde ele é técnico... Diretor técnico. DTI, da tecnologia. Olha aí, tá cumprido. E também ele tem uma veia empreendedora muito forte, né? Já que ele foi o fundador e atualmente é presidente da Unicred, Ponto Capital, e também é sócio do Grupo Diário aqui em Santa Maria. Então, oficialmente, dar as boas-vindas, né, a esse bate-papo. A gente está há horas namorando ele para vir aqui para conversar com a gente. E gostaria que tu começasse te apresentando e contasse um pouquinho para todo mundo dessa tua história com a medicina e como é que se encaixou a Unicred e essa tua vontade de empreender também nessa área. Obrigado pela oportunidade de participar aqui com vocês, né, e fazer parte desse talk dentro de uma empresa tão importante, já com esse destaque que vocês têm aqui em Santa Maria. Já falaste alguma coisa da vivência que eu tenho de médico e de empresário. E eu fui me tornar empresário depois, já algum tempo de desenvolvimento e trabalho dentro da medicina. Até conversava antes, na faculdade de medicina, a gente não tem essa orientação, não tinha, pelo menos na minha época, de como ser um empresário, porque hoje ser um profissional liberal é um empresário, né? E tu tem que estar preparado para ser empresário, né? Para as adversidades do mercado, como iniciar, como competir. Então, isso é uma trajetória. Eu tenho um currículo como médico, dá para dizer que é um currículo até extenso dentro da minha formação, porque eu fui fazendo outras coisas além da medicina. Mas, enfim, eu não sou santamariense, eu nasci em São Gabriel. Oh, que surpresa. Nasci em São Gabriel. E nasci na fazenda, não nasci no hospital. Parteira era minha avó, chamada Flávia, que leva o nome de Flávio. E eu nasci na fazenda e tive os meus primeiros anos de estudo na fazenda, porque a escola era na minha casa. Nós tínhamos um salão onde a prefeitura cedia a professora e o meu pai patrocinava lá a escola. Então, eu estudei até a 4ª, 5ª série na fazenda, junto com a piazada toda da fazenda. E depois, então, que a gente foi estudar na cidade, que a gente dizia, para fazer a continuação. Eu sou do último ano que a gente prestou um vestibular, prestava um concurso para sair das séries iniciais para entrar. Hoje seria o ensino fundamental, né? Para entrar no fundamental, que se chamava exame de admissão. E a partir dali, então, nós somos 6 irmãos, gradativamente, cada um ia saindo de casa. E tem aí uma coisa importante, porque o meu pai trabalhava com negócio e era tradicional. Então, eu e os irmãos, nós tínhamos que morar, eram todos pequenos, tínhamos que morar em pensionato. As meninas moravam no Colégio das Irmãs, que era o interno. E os meninos, eles iam para o pensionato. E o pensionato era meia quadra da escola. Então, quando a gente saía da escola sábado de manhã, porque tinha aula sábado de manhã, já tinha uma Toyota Bandeirante na frente do pensionato, porque era hora de ir para a fazenda. A gente não passava o final de semana na cidade, tinha que ir lá para a fazenda, lá fora, passar o final de semana e voltar domingo à tarde. Trabalhando, é claro, né? Não, a gente tinha um certo privilégio de não precisar trabalhar. Mas dependendo da nota. A gente sempre participou. Mas qual era o cuidado que o pai e a mãe tinham na época? Que era não ficar no meio da aglomeração, do grande povoado, com medo que os filhos tivessem algum procedimento não adequado ou fossem influenciados. Mas todos nós, com exceção das meninas, a gente gostava da lida do campo.
Gostava muito, eu até citei ali, a gente gostava muito do campo, então a gente, quando cresceu um pouquinho mais, fazia questão de participar, né? Tanto na lida do campo, eu tenho um irmão que é zootecnista, gostava mais da lida com o animal, eu gostava do animal, mas era mais da parte de máquinas. Então, eu digo até para minhas filhas, eu com 7 anos de idade, eu já dirigia trator, dirigia colheitadeira. Então, a gente teve esse início da infância no agronegócio, na agricultura. E o mesmo procedimento se dava no período de férias. Mas a casa era grande, então nas férias iam primos e amigos e a gente ficava 3 meses lá fora na fazenda e participava ativamente. Saía em novembro, dezembro, só voltava em março. Só voltava em março. Então a gente participava de todas as atividades porque gostava de participar e também o meu pai já ensinava, naquela época a gente já ganhava algum troco, né? Ele dava uma retribuição. Fazia a gente levantar cedo para acompanhar ele. Imagina a criatividade dos pais naquela época, né? Não tinha internet, não tinha o celular ali para distrair, né? Nem YouTube, né? Imagina. Nada. Dormia cedo, mas ele tinha um hábito que era 5 horas da manhã, já estava em pé, e era um mateador. Ele tomava mate no galpão e até ele usava aquilo para acordar o empregado cedo para acompanhar ele. Então eu tive uma trajetória, depois... vim para Santa Maria, aqui, onde fiz já o ensino médio no Maneco. E dali fui andando, né? Inicialmente, como eu tive toda uma formação em colégio público. Nunca estudei em colégio particular. E naquela época, as escolas públicas, elas não tinham, assim, um rigor no ensino. A gente precisava fazer um preparo. Então, eu fiz o primeiro vestibular para medicina e fiz na FIC, que se chamava, que hoje é o UFN, e fiz para matemática e física. Por quê? Porque as escolas, o ensino de matemática e física era deficiente. Eu vou fazer um outro vestibular que me ajude a passar no vestibular de medicina. E assim ocorreu. Eu rodei no vestibular de medicina e passei em matemática e física. E fui cursar matemática e física. Cursei do primeiro ano matemática e física e, como há uma escassez de professor, acredito que até hoje na área de matemática e física, já me convidaram para dar aula. Então, eu já me tornei professor de matemática e física. E depois passei na universidade lá federal, até gabaritando a parte de matemática e física, que era uma obrigação, e continuei os 2 cursos juntos. E a escolha da medicina se deu por algum fato, alguma questão? Algum incentivo da família? Algum incentivo, porque foi a medicina. Nada específico, assim, veja, não tem uma história específica. Por que fizesse medicina? Por quê? Nós tínhamos uma origem rural. Eu tenho um irmão que é agrônomo, outro foi zootecnista, trabalha na Universidade de Maringá. E eu optei pela medicina. Não tem, assim, nada específico que me levou a isso, mas eu sempre tive uma participação social, de preocupação com o ser, com o vizinho, com nossos amigos, com aqueles que trabalhavam lá fora e tal. Então, sempre tive uma vontade, assim, de ajudar os outros e a questão de saúde. Então, por isso, eu resolvi que faria medicina. Na época, até a gente já conversou antes, na época, mas medicina é muito difícil de fazer, porque nós tínhamos poucas faculdades de medicina. Veja, naquela época, eu entrei na universidade em 80. Nós tínhamos, se não me engano, 4, 5 universidades, que era Porto Alegre, tinha 2, Pelotas, Caxias, Santa Maria e Passo Fundo. E não era fácil da gente passar. E tinha que fazer cursinho, mas felizmente passei e cursei a faculdade aqui. Felizmente nós tivemos aqui esse privilégio de ter a Federal de Santa Maria. Inclusive, o Antônio Manuel, que é filho do doutor Mariano, era meu colega de turma. Então, se não fosse a obra do doutor Mariano, talvez eu não estivesse hoje aqui falando como médico.
Medicina sempre foi um curso especial, né? Que a pessoa pode dar uma contribuição social maior e sempre também teve um desafio, né? Tipo, é o curso de desejo de uma geração inteira, né? Então, eu entendo que naquela época os melhores cérebros, eles acabaram indo para essa atividade, né? E é uma atividade, enfim, que gerou muito valor para a nossa comunidade, né? Veja aí o Hospital de Caridade, enfim, e como desenvolveu a saúde da nossa cidade, talvez com essa conexão com a federal, né? Então, tudo nasceu meio junto e hoje a gente está, né, tendo os louros desse grande movimento, né? Eu acho que Santa Maria não sei como ela seria hoje sem a Universidade Federal. E talvez essa ânsia da juventude que a gente tem era de enfrentar desafios, talvez isso tenha me levado também para prestar esse vestibular e até receber aquele não na prova lá, quando a gente fazia vestibular. Eu sei como é que é isso. Isso nos estimula, olha, tem que vencer tem que esse mexer, negócio, né? E o pai nunca foi assim, tu tem que passar. Mas agora nós estamos passando uma fase de dificuldade de saúde da minha mãe, o pai já faleceu, e ela está acamada e nós começamos a desmontar a casa dela, né? E o meu irmão cavou lá uns boletins, então ele fica meio ligando, meio desafiando. Legal. Meio desafiando, mas eu tirei mais, nota mais alta e isso, aquilo. Porque ele conferiu o boletim, mas nunca nos cobrou, tu tem que ser médico, tu tem que ser... Ele é zootecnista, como ele é, o agrônomo, mas ele sempre dizia, olha, o que eu posso investir em vocês é educação, então é um compromisso de vocês. Exato. Eu fiz até o 5º ano aqui em Santa Maria, né, na faculdade, e aqui durante o curso eu conheci a minha esposa, né, Isimara, e nós casamos no 6º ano, ela já estava se formando e ela era residente de Porto Alegre. Aí eu fui fazer o 6º ano em Porto Alegre. E fiz a residência no Hospital Presidente Vargas, que era um hospital de referência, lá um hospital público de referência. E tinha muita... porque como ele era de referência, ele era obstetrícia de alto risco e mais as pacientes oncológicas que iam do interior e tal. E uma grande incidência de câncer de mama. E isso me despertou, assim, uma curiosidade de conhecer bem a doença. E eu tive um grande professor que na época trabalhava lá, que depois passou a ser diretor da mastologia no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, que era o Dr. Carlos Menck, que é conhecido aí na área de mastologia. E a doutora Radiá, que é dona da Radimagem em Porto Alegre, era radiologista lá nesse hospital. Então, daí me surgiu a oportunidade de conhecer mais sobre o assunto. E aí surgiu um concurso no Rio de Janeiro, no INCA, para fazer especialização em mama e câncer ginecológico. Eu, na época, até já tinha nascido a nossa primeira filha, que é a Fabiana. Eu tinha dúvida em fazer esse concurso ou não, porque eu ia ter que morar no Rio de Janeiro. Mas aí eu fui convidado por um colega, que hoje está em Santo Anjo, para ir fazer com ele o concurso, né? E discutimos e, enfim, a Deicimara me apoiou, porque era um aprimoramento da formação. Porque anos atrás, tu te formava médico, já trabalhava, depois tinha que fazer residência, agora tem que fazer medicina, residência e alguma coisa. Então, e eu tinha um plano de voltar para cá. O pai brinca que só ganhou dinheiro depois dos 40 anos, né? Sempre trabalhou, sempre ralou, né? Mas a medicina, assim, ela tem esse gap mais longo, assim, né? Até um constante aprimoramento. Porque depois que você coloca mercado, que nem a gente estava comentando antes, tu tem que consolidar o teu conceito, né? Porque até as pessoas te indicarem como um especialista, porque saúde tem isso, né? Só indica quando tu realmente tem certeza, né? Que a pessoa do outro lado lá pode atender, né? Exatamente. Então, é uma construção de reputação, assim, conhecimento bem rigorosa. Eu queria voltar para cá, então eu digo, eu tenho que voltar fazendo alguma coisa que os outros não façam. Senão não vai ter espaço. Aí o primeiro pensamento empreendedor, ó. Já buscando a diferenciação, né, no claro, mercado. de colocar alguma coisa complementar, né? Não concorrente, né? Chegar fazendo a mesma coisa,
É importante, não, tu não vai levar nenhum caminho diferente. E é importante, a gente tinha alguns professores empreendedores. Eu peguei o retorno do professor Castanha, que trouxe o ultrassom para cá em cardio e cardio infantil e tal. E a gente admirava muito aquilo, porque na época o ultrassom, o ecocardio aqui era uma novidade. O professor nos levava lá, nos mostrava a válvula do coração e tal. Aquilo era... Até hoje ele faz isso, viu? É fantástico. Ele pega a gente, pega os netos, pega Era todo mundo. fantástico. Até pouco tempo ele me chamava de cobaia lá, chegava um equipamento novo lá, ele É verdade. me dava uma mesadinha assim, não deita aí, Não, ó. Eu ficava um sábado inteiro deitado lá, testando equipamento. E o professor Castanha, professor Castanha pai, merece o nosso reconhecimento assim, e a gratidão por tudo aquilo que ele fez pela universidade. Ele realmente inovou. Ele estava voltando da Inglaterra, né? Naquela época. Então a gente, olha, aí discutimos em casa, olha, se quiser progredir, nós temos que fazer um sacrifício. Aí eu fiz esse concurso, era um concurso bastante competitivo, tinha 6 vagas e eu passei. Então eu fiquei um período no Rio, morando no hospital, indo e vindo, porque eu tinha nenê pequeno, né? E lá eu fiz a minha formação em mastologia e oncologia pélvica. E depois retornei para Santa Maria. Eu cheguei aqui no início dos anos 90. Né? Ainda, naquela época aqui, a nossa medicina ainda andava devagar. Né? Andava devagar, os hospitais tinham pouco investimento, não tinha muito dinheiro. O Caridade atendia a SUS. Né? E para entrar no corpo clínico do hospital, tinha que fazer obstetrícia. Não era a minha ideia fazer obstetrícia. Então, mas tinha que fazer obstetrícia, porque aí eles te chamavam para os plantões e tal. A própria medicina, ela era mais cerceada na cidade. Tu não chegava aqui e entrava no Hospital de Caridade. Eu levei 3 anos para entrar no Hospital de Caridade. 3 anos. Mas para os plantões eles te chamavam. Então, eu fiz obstetrícia no início. E a gente da obstetrícia tem algumas gratidões. Semana passada, nós patrocinamos um evento que foi na universidade, Fantasma da Ópera. E eu tive a feliz oportunidade de ver a solista, né, que é filha do Beto Pires, a Juliana. Foi eu que fiz o parto na minha chegada aqui. Que legal. Na minha chegada aqui. E até fiz uma brincadeira, porque no final lá, eu fui cumprimentá-la e tinha um outro solista lá. Eu digo, eu quero dar um abraço na minha filha. Aí ele perguntou, mas tu é o Beto Pires? Eu digo, não, o Beto não sabe. Então, eu dei um abraço na Juliana. Que legal. Né? Que E a gente... A obstetrícia traz essas coisas, assim, e a gente também sente que o tempo passou. Que legal. É um privilégio que a saúde como um todo traz, né? O profissional da saúde, da medicina, né? Salvar vidas, né? Muito legal. E a partir dali comecei a trabalhar na cidade. E aí surgiu a oportunidade de ir para a universidade. Entrei primeiro como funcionário, depois fiz concurso para ser professor. Eu achava que ser professor era mais interessante. Como gratidão, não tenha dúvida, mas financeiramente foi um erro estratégico. Mas como professor, eu me sinto assim muito grato de ter participado ali. Eu dei aula 29 anos na universidade. De ter participado ali da formação de vários médicos e feito várias amizades e professores que a gente teve, professores colegas, né? E, enfim, quando a gente anda pelo país todo, aí sempre encontra algum oriundo da Universidade Federal de Santa Maria, e isso é muito bom. Legal, quando tá em outra cidade, todo mundo diz assim, eu sou de Santa Maria. E às vezes não é que ele foi de Santa Maria, né? Mas às vezes ele, aqui como o Dr. Jobim, né? Ele foi de outra cidade, né? Mas acaba Santa Maria, ela botando o rótulo de cidadão, né? Em vários municípios daqui da região, né? A gente via isso quando a gente ia para São Paulo, para o Rio, né? Sempre tinha um Santa assim, Maria. Não, mas tu é de Santa... Não, na verdade eu não sou de Santa Maria. Eu sou, entendeu? Sempre tem uma história... Ou tem eu comecei em tal cidade. É que nem a Letícia, que a Letícia é São Martinho, né? Fazer faculdade aqui. Muito parecida.
E és da onde, Letícia? São Martinho da Serra, Martinho da Serra. da terra do Dr. Rômulo. É, doutor Rômulo, São Martinho da mas- Serra. São Martinho da Serra é da Grande Santa Maria. Né? Da grande Faz metrópole. parte da metrópole, é. Inclusive vai ter asfalto agora, Sim. não vai ter Exato. asfalto. Bah, 60 anos de luta, olha aí, ó. Mas aí eu vi que tu falou do gatilho financeiro, né? Como professor, e depois também tu vendo a falta de investimento nos hospitais, né? Eu não sei se foi aí que nasceu, como é que despertou essa ideia do banco, né? Da Como é que- Unicred, Da Unicred. e da própria Unimed, que o senhor também Que, participou só desde o lembrando início da o currículo Unimed, né? que a Cris colocou aqui na mesa, né? O Também fundador da do Unimed. banco. Mas é que ele também tem uma história longa com a Unimed, né? Acho que junto do... Antes, anterior? Na verdade, eu acho que muito assim dessa veia da gestão, de empreender, começou observando o trabalho do meu pai e como o pai se comportava. Meu pai tinha quarta série, estudou 4 anos, mas ele gerenciava um grupo grande de funcionários. Ele nivelava suas próprias lavouras, que é esse negócio de ver curva de nível, drenar água, puxar água de açude, de barragem. Ele que calculava tudo. Aprendeu, acho que com um avô e com a experiência. E ele administrava aquilo com certo rigor, tanto de administrativo, na parte gerencial da coisa, como financeira, né? E ali talvez tenha despertado, aliás, na minha casa me dizem que eu sou mais parecido com ele, e às vezes eu me olho no espelho e acho que ele ressuscitou. Só que tem uma diferença, o pai era um homem alto, o pai tinha mais de 1,90 m de altura. A minha mãe que tem 1,5 m. Aí tu ficou no meio. Aí eu fiquei no meio ali. Então, talvez isso porque já na escola eu sempre tinha aquele negócio de turma, né? Na universidade fui presidente de turma, fui tesoureiro da turma. Depois, em Porto Alegre, eu fui chefe dos residentes, né? Eu era chefe do residente do INAMPS, que na época a gente era INAMPS, e o doutor Jorge Chami, que é nosso colega aqui, existe o chefe do Conceição. Chami era lá. Grande golfista. Isso, exato, um golfista ali que nós temos participação ali no clube do golfe. E aí lá já fui presidia a Associação dos Residentes, e dali foi começando. Quando eu fui para o Rio, também tive um cargo de chefia lá dos residentes, porque lá eu era bolsista, a gente chamava de pós-graduando. Então, sempre tive essa veia essa curiosidade de administrar e me envolver na administração. Quando eu voltei para cá, eu concorri a uma eleição para presidente da Sociedade de Medicina. Então, eu fui presidente da Sociedade de Medicina há alguns anos. E, na época, fiz já a reforma ali, que era um campo, tinha a mata. Eu comprei as primeiras máquinas da Sociedade de Medicina, o trator que tem hoje. O pessoal usava carrinho de empurrar para cortar a grama. Comprei costal, comprei um trator daqueles pequenos de aparar grama de campo e tal. Trouxe um ex-funcionário da universidade, que era o João Pedro, lá da anatomia, para gerenciar os demais ali. E ali eu fui tomando gosto por essas ações, assim. E fui convidado para ir para a Unimed, na época, pelo GOI, que não sei se não foi pediatra foi meu de pediatra. você. O GOI era meu amigão, porque eu, como estudante de medicina, fazia plantão com ele lá na Centroped, se chamava na época. Então, o GOI me levou para a Unimed, né? Ali nos anos 90, e logo entrei em conselho fiscal, depois no conselho, fui superintendente da Unimed. Então, eu estou numa carreira na Unimed desde os anos 90. Hoje eu desenvolvo lá o trabalho de diretor de TI, mas faço parte do conselho já há vários anos nessa gestão da nossa empresa de saúde. E, como médico, a gente tem que se manter sempre atualizado, tem que ir atrás do conhecimento. Então, em 1997, logo ali, 90 e pouco, quando começou a surgir as cirurgias por vídeo, porque antes a gente abria a barriga para fazer cirurgia, hoje são poucos que a gente abre. Eu fui fazer um curso no Rio de Janeiro, não, em São Paulo,
Eu e a doutora Clarice Motti, né, que hoje ela é a superintendente da Unimed. E lá a gente tinha um grupo que era cirurgias práticas realizadas em porco e tal, e participavam uns 2 colegas de Caxias do Sul. Aí a gente saía para jantar e tal, e eles apresentavam um cartão diferente, um cheque diferente. Mas o que é isso? Não, nós temos um banco próprio lá em Caxias, uma cooperativa de crédito. Como é que funciona? É sempre assim, né? O cara tá em São Paulo, tá em algum lugar, e aí vem aquele benchmarking, como é que né? funciona? Aí Tipo, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, olha, é assim, a gente gerencia o próprio dinheiro, não paga taxa, tem facilidade no juro, tem todos os benefícios de uma gestão própria dos seus recursos financeiros. Aí aquilo me interessou, me despertou e eu era presidente da Sociedade de Medicina na época. Aí eu falei para a doutora Clarice, olha, eu vou fundar um negócio desse lá. Ah, mas não dá, como é que nós vamos fundar? Porque o pessoal, o dinheiro, todo mundo é desconfiado quando trata de dinheiro. Não, mas a gente tem uma certa credibilidade, vamos investir. Cheguei aqui e expus a ideia e convidei algumas associações para participar. Todo mundo ficou meio... Ah, vocês vão brincar de banco, tal, perigoso e tal. Mas a gente era arrojado, eu digo, vamos começar. Mas como começar? Eu não entendo nada de banco, entendo das minhas finanças até um certo ponto, mas para trabalhar com um sistema financeiro, tu tem que ter depósito, tem que ter crédito, tem que ter aplicações, tem que ter empréstimo, tem que ter cartão de crédito, talão de cheque, enfim. O que é isso? Como não houve assim um apoio massivo, porque a gente esperava a história que a gente tinha de outros locais, que as sociedades tinham botado dinheiro e para desenvolver o início do negócio. E aí aqui não foi assim que começou. Aliás, a gente tem uma história de Santa Maria, tem um certo entrave nas ideias novas, assim. Eu disse, não, mas vamos desenvolver essa ideia. E aí peguei um grupo da sociedade, na época era Clarice, doutor Biazuz, não vou citar o nome de todos porque posso me esquecer, o doutor Biazuz da Radiologia São Lucas, o Goi, doutor Febros, que infelizmente já morreu, o Flávio Brum, o Ângelo, o Claudio Citiar, juntamos um grupo ali, que eram os amigos, vamos enfrentar. E aí eu financiei do próprio bolso, comecei a ir atrás, ver cursos, ver como é que funcionava, ganhar apoio, e fui aprendendo. E aí, bom, precisamos montar essa empresa. Dinheiro nós não temos. Aí eu conversei com um advogado que Dr. Peri Marzulo, que tinha uma experiência em cooperativa de crédito, tinha sido advogado do Banco do Brasil. E aí eu fui a Porto Alegre e falei com o Dr. Peri. Ele disse, não, eu te ajudo. O Dr. Peri, o dinheiro não tenho. Não, depois tu me paga. E aí o Dr. Peri Marzulo fez todo o projeto para nós. Infelizmente, ele não viu a cooperativa crescer porque ele teve um câncer, depois acabou falecendo. Mas ele nos deixou pronto. E aí, como fazer isso funcionar? Então, nós inauguramos, fundamos a cooperativa 31 de março de 98. Então, o ano que vem, nós vamos fazer o dia 31 de março, 25 anos. Então, eu já estou convidando todos vocês para participar dessa festa. Nós vamos fazer uns 2 dias ali de comemoração. Explicando para um leigo, uma cooperativa de crédito, né? Então, o conceito original, junta um grupo de médicos, nós estamos aqui, todo mundo bota um pouco de dinheiro, e quando alguém quiser dinheiro emprestado, ele pega do grupo. Seria mais ou menos esse o conceito original? Mais ou menos. Mais ou menos assim. É aquele mote. Se tu quiser ir longe e devagar, vai em grupo. Se tu quiser ir mais rápido, mas pode ir mais perto, tu vai sozinho. Então, a cooperativa de crédito é mais ou menos assim. Ela tem todos os produtos hoje de um banco. Ela tem cartão de crédito, tem empréstimo, tem investimento, tem previdência privada, tem crédito imobiliário, ela tem tudo, tem poupança.
Mas quando nós começamos, não era assim. Nós chamávamos cooperativa mútuo, que era assim, tu deposita e empresta, e tem talão de cheque. Então, a vantagem tá tu usar o dinheiro do grupo, que era um dinheiro com juro mais barato, e não tinha o custo da manutenção de conta, aquela coisa toda. Então, nós começamos de maneira muito pobre. Assim, funcionário, nós não temos dinheiro. Sim. Então, quando nós fundamos a cooperativa, nós tínhamos um capital total de R$18 mil. Aí entra o GOI me disse, não, eu tenho um camarada aí que se aposentou do Banco do Brasil e ele pode nos dar uma mão. Aí fomos atrás dele, que era o Gerson Moraes. O Gerson, uma referência do Gerson ele é sogro do Tiago, que tem o restaurante aqui perto. Ah, sim, aqui No hotel Torriani. ali. O Torriani. Do que tinha Torriani. Excelente comida. Tá? Pai muito da bom. Luciane. E aí fui falar com o Gerson, ele gostou da ideia, e aí eu disse a mesma coisa, Gerson não tem dinheiro. Ele disse, não, eu te ajudo. Mas para te resumir, o Gerson trabalhou 1 ano com a gente sem salário. Um negócio desse precisa de 2 loucos, né? É o louco que pensa a ideia e o louco que paga a ideia. Né? Um louco só não basta, né? Mas é exatamente. É mais ou menos assim os negócios. Mas assim, não, eu acredito na ideia, mas tu vai ter que financiar a ideia. Né? Então, eu financiei deslocamento, viagem, curso, conhecimento em outras cooperativas e o Gerson comprou a ideia. Então, nós começamos com um funcionário só. E aí nós tínhamos um software alugado, que o parceiro na nossa época era o Banco Sicredi, mas a gente não podia funcionar como banco também. Então, todo o nosso serviço de compensação era feito pelo Banco do Brasil. E aí tem uma coisa que é tu ganhar a solidez e a credibilidade. Mas, ninguém acredita em nós. Quem é que vai botar dinheiro? Até o Claudio Chitiá brincava. Quem vai botar dinheiro aqui? Então, a gente testava. Olha, eu vou para São Paulo, então tu larga um cheque lá para ver se o cheque vai compensar aqui. Né? Ou tu vai... a gente tinha um cartão que era só de saque, tu vai a Porto Alegre e tenta sacar lá na Caixa Federal para ver se vai sair. Vocês próprios eram as cobaias. Vamos testando. Vamos testar o sistema. Exatamente. Tá E esses todos eram membros do conselho. E aí nós precisamos fazer uma operação de créditos para ver se funciona. O Dr. Flávio Brum, então, fez um contrato de crédito, funcionou. Então, a partir dali, a gente foi. Hoje, a gente tem um software próprio, né? Tem uma empresa TI que fica em Porto Alegre, tem praticamente 400 funcionários. Então, ele foi crescendo, porque aí a gente se associou às demais cooperativas numa instituição federativa para poder crescer e ganhar músculo. E com isso, a gente foi se desenvolvendo na cidade, mas passamos dificuldades, apertos, até ganhar consistência e credibilidade. E depois de período de 10 anos, a Unimed nos apoiou muito, então a Unimed nos ajudou a desenvolver, mas não foi uma vida fácil, não. E uma dúvida, hoje a Unicred, ela é só para clientes da área médica ou qualquer um pode ser cliente? Hoje... Aqui é a oportunidade de explicar para leigos. Explica para leigos, porque... Não, hoje, assim, hoje, deixando a história do passado, aliás, alguma coisa eu já escrevi num capítulo em livro, tem coisas que ainda não pode ser escrito, mas que um dia vão estar lá. Hoje ela faz um serviço de um banco. Qual é a diferença? Que tu é o dono. Então, tu participa de assembleia, tu dá ideia, tu pode votar. Então, tu é o dono. E se tiver lucro, tu participa dos lucros. Se tiver prejuízo, tu participa do prejuízo. Felizmente, nós só tivemos prejuízo nos primeiros anos porque a gente não tinha recurso. Então, tinha que investir mesmo. Então, para eu participar, eu tenho que fazer parte da cooperativa. Eu vou lá para ser uma cooperativa. Tu abriu uma conta, tu já... Mas é isso, no espírito de fazer parte da cooperativa e daí usufruir de tudo que... Exato. Aí tu torna uma sociedade. Já comprou uma cota junto com a abertura da conta. Isto. E qualquer CPF, ou tu precisa ser empresa. Não, hoje é aberto. Mas no começo, era só médico. Era médico, não podia ser enfermeiro, não podia ser psicólogo, nada.
Depois a gente cresceu, porque isso era a determinação do Banco Central. A gente é regulado pelo Banco Central. Aliás, o Banco Central, no início, não queria dar autorização, porque o Banco Central dizia, médico não entende finança. Vocês têm que cuidar da medicina. Até que a cooperativa cresceu e eles passaram a acreditar na gente também. Então, eles liberaram, diziam, vocês podem ser para a área de saúde. Aí a gente colocou hospitais, enfermeiro, psicólogos, nutricionista, fisioterapeuta, enfim, só curso superior. Tinha que ser curso superior. E aí a gente vai crescendo na história, vai crescendo, abre agência e tal. Nós começamos com 36, hoje nós já estamos perto de 8 mil associados. E aí, ultimamente, nós somos de livre admissão, que a gente chama. Qualquer pessoa pode se associar. Nós não trabalhamos, assim, por opção estratégica com varejo. Nós trabalhamos mais com empresas, com nichos, nicho da saúde, construção civil, advogados e tal. Temos alguns O varejo nichos. é mais sensível à economia e também a algumas Exato. variáveis de operação, de mercado, que é difícil interpretar, né? Mas assim, financiamento para a saúde, vocês fazem investimentos em equipamento, em novas clínicas, assim? Qual é o carro-chefe de vocês na parte do empréstimo ali, quando é o perfil cliente empresa ou profissional da saúde? O que seria o carro-chefe de vocês? Hoje, nós temos temos uma grande participação que a gente não tinha antes no agronegócio. Agronegócio. Porque nós começamos aqui em Santa Maria, mas depois nós incorporamos uma cooperativa de Cachoeira do Sul e outra de Uruguaiana. Aí a gente já estava grande. Né? E, aliás, naquele início ali que a gente era pequeno, as operações eram a gente que fazia, o conselho, a gente analisava crédito, liberava crédito e tal. Claro, a gente tem um período de formação aí que eu posso falar alguma coisa, mas era nós que fazíamos. Depois a gente foi profissionalizando. Hoje nós já estamos no sistema de governança, que vocês conhecem, o Clemar é nosso diretor, veio do mercado, a Fran veio do mercado. Hoje nós temos uma estrutura regional, estamos com 15 agências, já estamos em Pernambuco com 4 agências. Enfim, a gente já tornou uma instituição profissional ao longo desses anos. Continuamos com o nosso foco, assim, como nós nascemos na área de saúde e conhecemos bem a área de saúde, trabalhamos muito com a área de saúde, mas trabalhamos também com os demais financiamentos. Máquina, a gente participa bastante de feiras de saúde e tal, e a gente financia desenvolvimento, financia inovação. Então, o nosso portfólio de serviços e produtos é grande. E já faz alguns anos nós entramos no agronegócio, onde nós somos fortes, na região de Uruguaiana, São Gabriel, Alegrete e Santiago, são os mais fortes no agronegócio. Participamos, aliás, recentemente de um trabalho, de uma missão em Portugal sobre o negócio. É um nicho bem forte aqui na nossa região. Né? Esperamos que seja mais forte. E hoje em Santa Maria, onde é que nós temos agências, então, da Unicred? Hoje, para ver, nós começamos muito modestamente no 8º andar da Sociedade de Medicina, que hoje tem na nossa agência ali na esquina da praça. Vocês vão lá, vai ter uma mesa muito antiga lá, pequena, uma cadeira e uma máquina Olivetti. Talvez muita gente não saiba o que é uma Olivetti, né? Mas aquilo era material emprestado, porque quando a gente começou não tinha nada, o Banco do Brasil nos cedeu uma mesa e uma cadeira. E a Sociedade de Medicina nos cedeu uma máquina Olivetti, que era um descarte. Ali nós começamos. Então, isso eu fiz questão de preservar. Hoje, na nossa nova sede, ele tem esses utensílios, esses itens. Nós estamos com a agência ali, que é a agência principal, na esquina da Professor Braga. Podemos ali ver aquela praça hoje que está sendo modificada. Inclusive, uma excelente, né, melhoria deles, junto com a Unimed e o Hospital de Caridade. Então, uma iniciativa que, inclusive já tem plano, não sei se eu estou dando um spoiler aqui, para eventos de final de ano. Falou que ele ia falar, né? né? Talvez. Em breve. Dando furo de reportagem aqui,
Não, mas tá ficando muito lindo lá, enfim, e a gente fica muito orgulhoso de estar perto ali e, inclusive, o nosso objetivo é convocar, né, os clientes do Vita Center a participarem disso, porque, querendo ou não, é um investimento que vocês fazem e valoriza toda a região ali, né? Valoriza todos os prédios que estão ali, todo o imóvel que está na volta ali, se possível, eu acho que deveria participar dessa iniciativa, né? Que é tão legal quando o público conecta com o privado e a gente junto faz uma coisa melhor, né? Então, não tenho dúvidas que quem ajudar esse projeto aqui vai estar colhendo os frutos da valorização imobiliária que está acontecendo lá, né? Que aquilo ali é um epicentro da saúde para uma região muito grande, né? Que é todo o centro-oeste do estado, enfim. E a gente se sente muito orgulhoso de querer participar, né? A gente vai convocar nossos clientes, enfim, nossas empresas também, tanto a GR quanto a Labac ali, com a doutora Ana, a doutora Daunay. A gente vai querer fazer parte desse movimento que a gente vê com muito orgulho aí que vocês estão fazendo. Não, e até para quem não... A gente está falando, né? Tem pessoas que estão escutando, às vezes não sabem, mas a gente está se referindo à principal praça em frente ao Hospital de Caridade, que só naquela região ali a gente tem um cálculo de aproximadamente 10 mil pessoas que passam... 10 mil pessoas dia, né, na policlínica e 26 mil veículos ali na frente do hospital, né? E a gente fala tanto agora, ultimamente, de gentileza urbana, e que é gentileza maior do que oferecer uma praça completa, revitalizada, onde toda a comunidade e o pessoal da região também acaba usufruindo, né? Porque às vezes as pessoas não sabem nem o nome da praça, né? Roque Gonzalez, Olha a aí, gente ó. descobriu através do Vita, né? Olha aí, é porque a gente começou a trabalhar ali na volta, mas a gente nem sabia o nome dela, olha só que legal. E até, inclusive, as homenagens que tem ali, as estátuas, né? Outro dia a gente foi caminhar lá, quem é esse aqui? Opa, esse aqui é o Champagnat, né? A gente viu o Champagnat ali. Aí a outra quem é mesmo? Acho que tu vai me ajudar. Um é do Astrogildo. Do Astrogildo, claro. Ponta dos taxistas ali é o Astrogildo. É o Astrogildo. E a outra é o Champagnat. Não, e é uma praça super importante que com certeza vai ter muita gente utilizando, as pessoas que estão aguardando parentes, familiares, fazendo consultas, pessoas da própria cidade, tem uma pracinha ali, então o projeto a gente já deu uma espiada, né? Então estamos todos... Ele, querendo ou não, é a porta de chegada de Santa Maria, né? Porque todo mundo vem aqui, o grande turismo da saúde, né? Muitas pessoas vêm para Santa Maria, a grande maioria vem. E conhece aquela região. Por questão de saúde, ela chega ali e ali é a porta de entrada, ali ela vê, ela olha para os lados e isso aqui é Santa Maria. Pô, e com uma praça ali daquele nível ali, eu acho que melhora muito o nosso cartão de visita. Esse é um diferencial da cooperativa para o sistema financeiro tradicional. Que diz. Sistema financeiro tradicional, eu acho que é uma necessidade dentro do mercado todo financeiro e das necessidades, mas a cooperativa ela se preocupa no meio que ela está. E ela reinveste no meio, ela dá retorno para a sociedade. Nós temos uma experiência em Uruguaiana, né, não uma praça desse porte, mas uma praça menor, que nós fizemos uma parceria com a prefeitura, e agora não tenho dúvida nenhuma que essa praça aí vai ser uma referência para os empresários, não só de Santa Maria, mas das outras cooperativas, Unicred e tal, que estão presenciando isso. Aliás, lá no Nordeste, em Caruaru, e aproveito aqui, porque certamente lá estão também nos assistindo, a nossa amiga lá, a prefeita Raquel Lira, que nos deu o maior apoio quando inauguramos lá a cooperativa lá em Caruaru, foi eleita governadora de Pernambuco. Olha que bacana. A Raquel, que teve uma infelicidade na semana da eleição, perdeu o marido por um infarto, não acompanhei isso. Mas se consagrou lá como governadora e temos certeza que ela fará um grande trabalho lá em Pernambuco. A praça, voltando aqui para a praça, é um trabalho grande. Você sabe que faz uns 5 anos que a gente vem negociando dar a reforma da praça. Então, às vezes, a gente tem dificuldade também com o poder público. Você sabe, vocês trabalham com construção, sabe a dificuldade que às vezes a gente tem. E a gente vem negociando no início. A gente queria patrocinar só a reforma da parte de brinquedos que fica em frente à agência. E o Jorge Possobon, nosso prefeito, sempre, não, tu tem que ficar com toda a praça, tu tem que ficar com toda... Não, Jorge, mas olha o tamanho do negócio. Aí, até surgiu a oportunidade, com 50 anos da Unimed, eu conversei com o Hernani. Hernani, vamos fazer junto, porque aquilo ali tem um custo elevado. Sim.
Aí o Hernani comprou uma ideia e fui até o Dr. Pio lá, o Pio que é do Hospital de Caridade, o gestor do Hospital de Caridade, e conseguimos com que ele nos apoiasse também. E aí entra a questão do nome da praça. O Castanha referiu bem, qual é o nome da praça? As pessoas não Nem sabem. o prefeito sabia. Imagina. Nem o prefeito sabia. Então, nós estamos aí num trabalho para mudar o nome da praça. Hoje ainda falei no lançamento do novo aeroporto aqui, que teremos voo direto para São Paulo com o vereador Possobon, né, irmão do prefeito. E é um fato importante para a cidade, né? Porque nos coloca no mapa, né? Enfim, então tu pega os principais fornecedores de Porto Alegre, de São Paulo, enfim, profissionais, é um voo de distância. Isso aí nos coloca até mais perto do mundo, né? Porque normalmente os voos internacionais que a gente pega parte de lá, né? Então é um fato importante que acontece na nossa Isso cidade. vai reduzir o deslocamento e otimizar as nossas cargas aí. Nós temos atividade lá no Nordeste, nós vamos a Porto Alegre, São Paulo, Porto Alegre, Recife. Então nós já vamos ter a oportunidade de ir direto lá. Então, há um movimento, nós já vamos começar um abaixo-assinado, então já estou convocando, né, os nossos amigos. Aproveita a oportunidade aqui. Nossos amigos e parceiros para assinar esse abaixo-assinado para que troque o nome da praça, para se chamar Astrogildo Azevedo, porque, na verdade, a praça é conhecida como Praça do Hospital de Caridade. Perfeito. Então, vocês viram, agora já foi feito a poda e tal, a praça já está com outra cara, né? E nós vamos trocar os brinquedos, vão ficar brinquedos ali mais inclusivos, com menor risco, academia ao ar livre, chimarródromo, espaço pet, novas plantas, né? Porque sofremos uma crítica, afinal, enfim, da poda e do corte de algumas árvores, mas aquilo foi feito pelo Meio Ambiente, foi árvores selecionadas que não eram adequadas, ou estavam mortas, ou não eram adequadas para aquele lugar. Nós sofremos e serão a crítica plantadas. Também. Acharam que a gente que estava derrubando a árvore. O pessoal, né? Serão plantadas novas árvores ali. Sofremos essa crítica porque, como é a Unicred, Unimed que estão indo, mas a população pode ter certeza que a praça vai ser uma nova praça e as árvores serão repostas adequadas para aquele ambiente, porque nós tínhamos ali uma figueira que as raízes iam metros. A pavimentação estava toda... Então, foi feito pensando na população e como para aquela praça temos a certeza que será um lugar ali que todos poderão desfrutar e até, já aproveito também, nós queremos fazer uma associação aí vamos dizer assim, das pessoas ao redor ali, empresas e mesmo a comunidade, nós vamos fazer um grupo para que esse grupo zele pela praça. Que as empresas estão dando a praça de presente para a comunidade, mas a comunidade tem que nos ajudar a cuidar dessa praça, porque a gente tem o problema que pode haver ali algum tipo de vandalismo, então as pessoas têm que nos ajudar. Mas eu quero voltar à tua pergunta lá, que a gente não respondeu, né? Nós estamos hoje com aquela agência ali, que é a agência principal. Em cima, no segundo andar, nós temos que nós chamamos de regional, que é um grupo onde está toda a estratégia do negócio ali, novos negócios, controle de risco, enfim, todos esses departamentos de uma empresa. Temos uma agência que é um co-work no Praça Nova, que está à disposição de todo e qualquer cooperado. Pode chegar, tem lugar para reunião, tem uma água, um vinhozinho para tomar lá e tal, pode fazer reunião de empresa. Temos na Unimed um posto de atendimento, ali na Unimed, na nova sede da Unimed. E temos no Hospital de Caridade, ali na entrada do Hospital de Caridade, que era um desejo nosso há muitos anos de colocar uma agência ali. Inclusive uma arquitetura biofílica que se destaca, né? Então, parabéns para o pessoal que é envolvido no projeto, né? Ficou muito bacana ali, né? E bem no acesso, né? Então, eu acho que trouxe um brilho ali para aquela entrada sim, ali. Né? Sim. Com certeza. Tu sabe que hoje nós temos várias cooperativas dentro do sistema Unicred. Nós somos 33 cooperativas.
Quando nós fizemos 20 anos aqui, que nós inauguramos aquela primeira ali, nós traçamos dentro da estratégia um padrão para a agência, né? Junto com o nosso arquiteto e engenheiro. Nós convidamos cooperativas de outros lugares e, a partir dali, quando eles viram aquela agência, aquela arquitetura, despertou também aquele até compromisso de melhorar as suas agências, que eram muito humildes, muito, assim, uma estrutura mais de prestação de serviço que mesmo um lugar para receber bem o dono, que é isso que a gente pensa. O sócio, ele tem que se sentir bem quando vai na agência, tem que se sentir em casa. Que era o questionamento. Bom, os bancos estão fechando agências, vocês estão abrindo. Não, mas a cooperativa é diferente. Nós temos amigos e cooperados que vão lá só tomar café, ler o jornal, se encontrar e tal, pedir. Nós trabalhamos muito também com consultoria, eles vão lá conversar com os gerentes sobre negócios, então. A partir dali, hoje nós temos a agência em Cachoeira do Sul, nós temos duas, temos em Alegrete, temos em Santiago, São Gabriel, Uruguaiana, Recife, Caruaru, Petrolina, Garanhuns. Acredito que falei todas. Então, tem umas aí que tem mais de uma agência, tem duas. E por que Pernambuco? Como é que chegaram lá? Pois é. Devia estar na praia lá. Opa! Quero ter que vir mais aqui. Né? Normalmente é assim, né? Tomou uma caipirinha, ela se empolgou, olhou para os lados. Puta, podia ter uma agência aqui. Né? Não, essa vez não foi. Mas é assim que surgiu as ideias. Né? Essa vez não foi. Nós temos um grupo aqui que é um grupo que pensa pela cidade e tal, se reúne, pensando em trazer novos negócios para a cidade, principalmente comandado aqui pelo Carlinhos Costa Beber, que é um grande amigo. Empreendedor, vai ter professor referência para todo mundo da administração. Um irmão, o Carlinhos, e gosta muito de marketing. E o Carlinhos disse, nós temos que trazer novos empreendimentos para a cidade. E eu já dizia aqui numa conversa informal com o Jean, cidade tem dinheiro. Nós precisamos de projeto e uma mentalidade de empreendedor. Dinheiro existe. Aí a gente tinha uma ideia que, como nós temos a Universidade Federal, que eu era professor até março desse ano, quando me aposentei, temos a Unifra, que é um centro também de desenvolvimento de jovens em tecnologia. Nós precisamos desenvolver na cidade a questão tecnológica. Nós temos vários quartéis, temos universidade, enfim, nós somos prestador de serviço. E aí fizemos um grupo que participava, eu, o Carlinhos, o reitor, a Polícia Federal, a Prefeitura, o prefeito de Santiago, que é nosso amigo, o Thiago Gorski, o FN, o Exército e a Base Aérea. Aí o comandante Rossato, o brigadeiro Rossato, que é de Santa Maria, era, na época, o comandante das Forças Aéreas. E aí ele cedeu uma aeronave para que a gente pudesse ir em grandes centros onde tinha investimento em tecnologia. Aí nós fizemos 2 missões. Fomos ao Fundão, no Rio de Janeiro, que é a Universidade Federal, mas tem uma parceria público-privada muito importante. Inclusive a Ambev está lá dentro, outras indústrias de cosmético e tal. Fomos ao ITA em São Paulo, fomos à Embraer e fomos à Avibras, que eu fiquei assim, não sabia que existia uma indústria de armamento do tamanho que existe no Brasil, acho que pouca gente sabe, né? No interior de São Paulo, vendendo inclusive para fora do país. E aí fizemos duas missões dessa, e uma foi no final de 2018 para Recife, para conhecer o Porto Digital, que é aquela parte velha do Recife ali, que é a cidade antiga, que eles fizeram uma parceria público-privada e reformaram toda aquela local ali, cabearam tudo pelo subsolo e tal, e hoje ali tem 400, 500 empresas de tecnologia ligadas com o Vale do Silício, que depois, em 2019, eu tive a oportunidade de ficar um mês lá no Vale do Silício. E
Eles vão conhecer como é que funciona esse negócio. Aí a gente foi lá, ficou espantado que como eles progrediram ali com essa parceria. E aí eu fui ver, vamos ver como é que é o cooperativismo aqui. Aí fui ver, o cooperativismo no Nordeste, cooperativismo de crédito, ele tem participação de 0,9 no mercado financeiro. No Rio Grande do Sul, é onde está mais elevado, é 18%. E existia uma agenda do Banco Central, na época era 2020, a agenda do Banco Central que queria aumentar a participação do cooperativismo no mercado financeiro. Por quê? Porque ela é um regulador. Eu tive a oportunidade também de ficar no Canadá, lá por 2 oportunidades, ficar um mês. O Canadá é um dos berços do cooperativismo. Tem a região de Quebec, a região francesa, ali em torno de 85% da população é ligada a uma cooperativa de crédito. E que deve ter um sentido, né? Tu divide o lucro em várias pessoas, né? E ainda tem esse senso de retribuir para a comunidade, né? Retribuir para a comunidade. Então, às vezes é melhor vários bancos pequenos do que um grande banco, né? Mas eles já têm uma maturidade maior. Na Alemanha também, tive 2 oportunidades na Alemanha. Lá eles se associam na cooperativa de crédito com esse espírito de empreender e de regular o mercado. Tu vai lá, que é a Desjardins, que é o complexo imenso, eles têm unidade até nos Estados Unidos. Tu chega aqui na Desjardins, o juro é X%, o outro lado do banco é o mesmo, é X%. Mas qual é a vantagem, então, de ter uma cooperativa? Se a cooperativa sair daqui, ele vai ser X mais 1. Então, eles regulam o mercado. E essa era a ideia do Banco Central. Nós temos que aumentar a participação das cooperativas de crédito no mercado financeiro para baixar juro, aumentar a competitividade. Aí eu disse para o Carlinhos, na volta do avião de Carlinhos, eu não vou levar nada, eu vou trazer para cá. E assim iniciou a nossa trajetória, inicialmente, para Recife. Aí entrei com pedido no Banco Central de abrir uma agência, porque ela é uma agência nossa aqui. E aí depois liberaram e tal, e fazer obra. Nós estamos ali na Ilha do Leite, no Charles Darwin, que é um prédio lá, vocês talvez conheçam, mas quando tu atravessa a ponte para entrar na ilha, é o prédio mais alto todo, com vidro espelhado, assim, tem heliporto e tal. Que o Emerson, que era o nosso diretor antigo, foi lá antes para olhar as salas. Quando eu cheguei, nós viemos para cá, mas é muito caro, vamos dar um jeito em negociar. E aí fizemos a agência ali. Inauguramos a agência em janeiro, final de janeiro. Fevereiro já veio o Covid-19. Aí nós ficamos 2 anos lá. Mas, felizmente, apesar da pandemia, a ideia prosperou lá e, a partir dali, nós já fomos. Hoje estamos em Caruaru e já com 2 obras em Petrolina e Garanhuns. E assim iniciou a ideia de ir para lá. E quais são os planos futuros de expansão agora, além dessas unidades aí? Além dessas unidades, nós temos já um pedido, assim, nós temos que... Essas unidades, assim, para vocês que são arquitetas, nós começamos vamos dizer assim, uma nova arquitetura aqui nas unidades da Unicred. Antes era muito humilde, se vocês forem ver como é que era a nossa agência antes, era uma coisa muito simples. Até a porta de segurança era a gente mesmo que fabricava de ferro e fazia uma engenharia e o gerente do banco revistar o cara. Era quase isso. Era quase isso. Hoje não, a gente está numa estrutura mais profissional. E agora eu quero lançar uma coisa nova, que também vai dar um impacto, que é na agência de Petrolina, que é a margem de São Francisco, nós estamos fazendo uma área grande de convivência e com quadras de beach tênis. Olha só. Que legal. Então vai ser mais que uma agência, vai ter um espaço para churrasco que a gente quer levar lá, esse espaço de confraternização e de esporte também, porque lá tem sol todo ano. E isso algumas cooperativas que ficaram sabendo já estão também pensando na ideia. E tu vê que as ideias casam, né? Ele enxerga isso por causa do Sociedade de Medicina, talvez, né? Porque ele viu o poder de conectar pessoas dentro de uma situação social, né?
E aí hoje tu tá no outro braço lá, que é o financeiro, mas aí tu usa aquela, né, aquilo que tu aprendeu lá atrás e pega e conecta as duas coisas, né? Quem pensaria, né, em criar um ambiente com quadra de beach tênis, né? Se não alguém que vivenciou a conexão uma dentro de um... instituição financeira. Exato, é isso aí. E é aquilo que a gente aposta, porque vocês forem hoje no sistema financeiro tradicional, tá primeiro as máquinas na frente, né? As máquinas, Sim. e só quando tem alguma dificuldade chega da pessoa. Né? E a gente quer levar essa ideia diferente. A cooperativa é uma família, tu chega, tu pode opinar, e é um lugar também para se encontrar. A gente construiu a primeira agência que nós temos em torno de 80% autossustentável, que é em Uruguaiana. Nós aproveitamos a água da chuva, luz natural, jardim vertical, tem um espaço de confraternização, isso é energia fotovoltaica. Essa agência já tem uns 5 anos, eu acho. Né? Então, a gente tem essa coisa de devolver para a comunidade aquilo que eles acreditaram na Foi isso que a gente estava conversando ontem, antes, né, de começar nosso bate-papo. Porque, né, o Dr. Jobim, né, vir conversar com a gente é muito por esse alinhamento de pensamento, de fazer o bem para nossa comunidade aqui, né? E como a gente estamos todos naquele mesmo centro ali, né, tentando tornar aquela região mais convidativa, né, confortável para as pessoas, e não um local... não, aquilo lá é onde só estão as clínicas, hospitais... Só por tu dar esse título, não é um lugar parece da doença, que é um lugar da saúde, né? É um lugar de vida, né? Que tenha vida, que favoreça esses encontros, né? De uma forma mais descontraída e não com aquele senso de preocupação, né, que às vezes a gente, ao falar em medicina, nos traz, né? Então, eu acho que esse espírito de vocês vai muito, né, com o que a gente pensa junto ao Vita. Não temos dúvida nenhuma que quando aquela praça ali for entregue, aquilo terá outra fisionomia, né? E acreditamos nisso, que outros vão nos seguir. Naquele entorno ali, que você sabe que tem muita coisa para ser feita. Até um spoiler, tomara que se execute, mas um dos vizinhos do nosso prédio ali, já querendo se inspirar, ele já disse, não, vamos iluminar aqui a fachada, vamos melhorar, não sei, porque é o que a gente estava conversando, né? A teoria das janelas quebradas, né? Se tu tiver um vizinho sujo, a possibilidade de tu ter a tua parede pichada... Vai passar ele vai pichar. Tu vai passando um de um lado para o outro, né? Então, no momento que a gente bonito, faz mais bonito, as pessoas vão cuidando mais do seu jardim, não deixa a lâmpada ficar queimada. Junto o lixo. Então, eu acho que ali, desde esse movimento que vocês estão fazendo, a gente está tentando fazer também, acho que vai vir muita coisa boa para a nossa comunidade. Esse é um movimento cultural, e a gente viaja por aí e vê o investimento. Não precisa ir nem fora do país. Quando vocês viajam aqui para a Serra, onde essas cidades de colonização, você vê, tem flores, tem jardins. Por que a gente não pode ser assim? Eu sempre falo para o Jorge assim, Jorge, é as nossas calçadas da cidade. O que custa cada um fazer a sua calçada, com meio fio e tal? A primeira obra que nós fizemos aqui, que foi abaixo do Hospital de Caridade, ali, do lado da Renault, não sei se está aí da Renault, eles não me mexeram na calçada. Não, a calçada tem que ser nova e eu quero o meio fio reto, delineado. Porque aquilo é uma apresentação, e vocês já imaginaram se toda a nossa Santa Maria, cada morador investisse na sua calçada. A cidade teria outra cara, outra personalidade. E nós temos certeza que ali na nossa região, que é a região de vocês ali também, vai acontecer isso. O próprio Hospital de Caridade, numa conversa com o Pio, com a Ângela, já se preocuparam. Nós temos que mudar essa questão do pronto-socorro e tal, né, que fica bem na frente do Vita ali. Então, uma coisa vai puxando a outra. E quando a gente pode puxar pelo bem, isso não tenho dúvida nenhuma que isso para a cidade vai ser muito bom. E o próprio mercado que nós estamos inseridos é um mercado competitivo. As pessoas vão se preocupar, mas vem cá, o João está fazendo. Aliás, vocês têm uma característica, uma estética, que é aquela iluminação que vocês usam ali, que é característica da empresa de vocês. Aquilo ali é uma marca, né?
E aquilo ali ficou muito bonito, né? Na frente do hospital. Aquele outro prédio que vocês têm, eu tenho consultório na Policlínica e a vista lá para a Medianeira, e quando a gente chega aqui da universidade também pela faixa nova, aquela iluminação que é usada pela consultora de vocês, aquilo ali é uma marca, né? Agradece a arquiteta ali. Os Aquilo é uma créditos, marca. né? Crédito do light designer. Mas isso é o que a gente fala, né? Até quando o vizinho do prédio disse assim, não, eu também quero, vamos fazer uma iluminação, não sei o quê. Eu disse, mas não vai nos boicotar, a gente quer fazer tão bonito quanto. Eu disse, mas tomara, e tudo isso, a gente faz pela cidade, né? A gente, quando fez a primeira iluminação, que a gente se orgulhou, se ver lá da estrada, dá para enxergar a linha do Vita, né? A gente disse, olha que legal, a gente está modificando o skyline da nossa cidade, né? E hoje tu viaja para outros centros, tu enxerga aquela, né? Tu te orgulha de ver aquilo, olha que bonito. E por que não em Santa Maria, né? A gente diz assim, por que a gente tem que tirar isso do nosso vocabulário? Ah, não, mas Santa Maria não dá. Claro que dá, né? A gente tem profissionais aqui capacitados para fazer projetos bacanas, tem acesso a todos os fornecedores, né? O mesmo fornecedor que está fazendo aqui pra gente é o fornecedor de São Paulo. Outro dia a gente estava até brincando, né? O pessoal, em vez de dar um elogio, às vezes diz assim, mas nem parece Santa Maria. Essa é clássica. Né? Nem parece Santa Maria. Não, mas para aí, vamos mudar isso. Vamos até criar um movimento aí, uma hashtag, né? Parece Santa Maria. Porque esse prédio ele está em Santa Maria e várias outras iniciativas empreendedoras estão em Santa Maria, assim como a Unicred Capital, a iniciativa da Praça e outros empreendimentos, né? E legal a gente pensar como uma comunidade, como um centro que ele quer competir com outros centros, né? Então, a gente tem que ser melhor que Passo Fundo, a gente tem que ser melhor que outras cidades, entende? E junto, né? Se conectando. O cara fez uma coisa legal do lado, pô, que bacana, vamos apoiar o cara, sabe? Vamos dar uma força, vamos todo mundo se ajudar, né? Para ser um centro mais competitivo. Isso leva até pela competição no mercado, que é justamente essa pecha de Santa Maria. A gente ia em Passo Fundo, prédios modernos em Passo Fundo. Só para Santa Catarina, né, se fala. Aliás, eu tive uma surpresa, assim, quando fui a Caruaru. Como é que eu fui parar em Caruaru? Para mim, Caruaru era uma cidade do Agreste, casas tipo Uruguai, assim, baixinhas, coisa extremamente pobre, porque sempre vinha aquela história, o Nordeste é pobre, o Nordeste é pobre. Aí eu fui visitar um novo sócio, que era dono do hospital em João Pessoa, e depois no outro dia eu ia para Caruaru, porque quando eu vou lá, eu vou em 4 cidades, 5 cidades assim, em 2 dias. Porque a gente fica lá 3, 4 dias, tem que fazer o trabalho em todas as cidades. Aí fomos a João Pessoa, visitei o hospital, a gente estava em negociação lá com o hospital, e ele queria fazer um investimento no hospital de Caruaru que ele tinha comprado. Aí eu falei para o gerente lá, que nosso gerente é de Santiago, levamos um guri muito bom daqui, o Maico. Aí ele disse, não, vamos a Caruaru no outro dia. Tá bom, eu fui sangue doce, conhecer o hospital, imaginando que era uma cidade do Agreste. Quando a gente se aproximou assim, que eu vi aqueles prédios imensos, tudo prédios modernos, disse, mas que cidade é essa? Então eu disse para ele, não vou para João Pessoa, nós viemos para Caruaru, né? Que numa cidade do interior e menor, a receptividade inicial é muito mais calorosa, e foi o que aconteceu. Lá, até o padre virou nosso parceiro lá. Que legal, cidade pequena. Padre Tareco, se chama o Padre Tareco. Porque ele é baixinho, então tareco para eles lá é um biscoitinho que existe. Na inauguração, o padre adotou as gurias, a minha mulher, foi mostrar a cidade e tal, e fez questão de quando... Agora nós estamos de neto novo, está com 3 meses, o dia que nasceu o Heitor, o padre ligou, fez uma bênção e tal. Legal, então a gente já se incorporou na cidade. Que bacana. Então é assim que a gente descobre as coisas, e é importante a gente fazer esses investimentos e olhar sempre para frente e procurar inovação. Porque sempre que tu inova, vai ter alguém preocupado em superar a tua inovação, e isso quem ganha é a cidade, quem ganha é a comunidade, porque antes nós tínhamos um padrão na construção civil, caixote, a gente diz, né? Até eu brinquei antes, uma construção de engenheiro sem arquiteto, mas era assim. Hoje em dia, ninguém admite uma construção se não tiver um arquiteto junto, né?
Então tem que ter. E isso desperta as outras pessoas para participarem junto da cidade. Porque essa é a filosofia da cooperativa. Cada um dando um pouco, aquilo se torna grande, se torna bastante. Nós temos uma participação ativa na universidade, já participamos de 2 salões da inovação, agora participamos da ópera lá. E temos um grande projeto aí que está em desenvolvimento, que é o reaproveitamento das fardas do Exército. As pessoas não sabem, mas o Exército, claro, muitos sabem, aqueles que estão ligados, mas a maioria não. O Exército, anualmente, ele descarta mais de 10 mil conjuntos. Farda, coturno, sapato, tênis. E agora o Exército está trocando todo o uniforme, já vai ficar diferente o uniforme do Exército. E o que é feito disso? Então, novamente, aí entra o Carlinhos, que é parceiro do pessoal do Exército, os generais, e a gente participa com ele lá, com o general Ribeiro, que atualmente é o comandante aí, nos aproximamos e disse, olha, isso para nós é um problema. É um problema. O armazenamento da farda, a manutenção, nós não podemos queimar, não pode fazer nada, isso ocupa espaço, isso afeta o meio ambiente e tal. Olha, general, nós temos um projeto. Então, nós temos um grande projeto. Aí chamamos a universidade para participar junto. O professor Ederson, lá da tecnologia, junto com um diretor, que é o Thiago Marquesan. Nós vamos tingir as fardas para distribuir. Então, já fizemos uma primeira operação de calçados e blusões que não precisa descaracterizar, porque para usar a farda do Exército tem que ser descaracterizada. Já alguma ação com os catadores aí, já ganharam sapato, ganharam abrigo e tal. E estamos agora com uma partilha de 1.000 fardas que nós arrumamos inicialmente uma empresa de farroupilha. Nós vamos financiar o tingimento dessas fardas para distribuir. E aqui o Ederson desenvolveu um tanque que inicialmente ficou muito caro para a gente mesmo fazer o tingimento. O general tinha conseguido um espaço lá no Belog, mas a gente espera no futuro ter dinheiro para financiar esse tanque. Então, essas fardas vão ser todas reaproveitadas e redistribuídas para a população carente. E aquelas que não forem aproveitadas, tem um novo convênio aí com o pessoal que forma costureiras e tal, eles farão mochilas, necessaire e coisa assim. Se pensar em algum então, se pensar algum fit na construção civil, estamos aí, né? Olha só. fazer um match, né? Olha só. De repente fazer um Também, match, né? Na própria construção civil. Que o interesse aí é aproveitar aquele material que, além dele deixar de fazer uma ação social, ele está provocando uma alteração para o meio ambiente. Com certeza. E as empresas necessitam o ESG, vocês sabem, né? Hoje a gente tem que preocupação com o ambiente, com a gestão e com o social. E nós temos essa preocupação. Doutor Jobim, no meio disso tudo aí, onde é que está a mastologia? Tu tem continuado atuando, está operando? Tenho. A gente estava conversando antes sobre quando é que se aposenta nisso? Nunca, né? Continua no... Não, eu continuo operando. E opero bastante. Tem calo no dedo de operar. Eu opero bastante. Uma que é aquilo que a gente conversava antes, eu atingi uma maturidade na profissão que hoje eu recebo muito paciente encaminhado e das cidades da região e dos próprios colegas aqui. Então, eu ainda trabalho no consultório, na cirurgia, de segunda a quinta. De segunda a quinta eu estou lá. E opero bastante, que eu trabalho com câncer, trabalho com reconstrução. E aí eu tenho que ter tempo nisso para atualizar. Ainda participo de congresso, eventualmente me chamam para participar de mesas, alguma palestra. Mas o segredo disso tudo está em se manter atualizado, né? Esse é por uma das razões que eu me mantenho ligado ao FN, eu dou uma aula por semana. E a irmã lá e a Lério já quiseram me dar mais, então tá bom, a aula tá boa por semana para manter, oriento o TCC e tal. Mas o meu horário realmente é um horário na caneta. Qualquer 15 minutos já é importante para mim. Eu atendo todos os dias no consultório, né? Começo a atender tarde, eu começo a atender às 4 horas.
Uhum. Muita gente já está indo embora e eu tô chegando. E atendo até tarde. Tem uma funcionária que já está há muitos anos comigo, que é a Luciana, que já me entende. E ela fica até tarde também. Eu tive épocas que eu saía do consultório 1h da manhã. Hoje não mais, né? Hoje eu vou até às 10, 9h30, 10 horas e tá. Então, eu procuro me manter atualizado, mas o segredo disso aí está na administração do tempo e escolher as pessoas para trabalhar contigo. E fazer o que ama, né? Ficar todo dia até as 9, 10 da noite. Tem né? que gostar. Tem que Tem que gostar, né? Tem que gostar. E trabalhei muito pelo social, atendi na época uma vez nós montamos um serviço de caridade em Nampes, que infelizmente depois foi fechado, principalmente no câncer de mama, reconstrução e tal. Isso é importante. Então, escolher as pessoas certas, que não é fácil. Vocês são empresários, você sabe. Hoje é difícil e a cooperativa tem essa preocupação, investe em pessoas, mas o mercado competitivo, às vezes, te tira a pessoa, tu não consegue. Então, nós temos essa preocupação, investimos muito nos funcionários, nos dirigentes, propiciamos para eles curso fora. O Cleomar acabou de ficar comigo lá em Portugal agora uma semana, sempre oportunizamos a eles, né, que eles façam a formação. E hoje a tecnologia e o próprio Covid nos empurrou para isso. Nós hoje conseguimos administrar perfeitamente, porque quando fomos abrir em Recife, muitos sócios, como é que vocês vão administrar Recife? E veio o Covid, então disseram que Hoje, não vai dar certo. Exatamente, mas hoje a Covid e o que nos empurrou para o avanço do digital, hoje eles estão trabalhando lá como se estivessem aqui. Então, a gente administra, não é uma coisa simples, não é uma coisa simples. A gente tem dificuldade até em selecionar pessoas para o próprio conselho de administração, não é todos que querem se envolver, mas é um legado que a gente tem, uma tarefa que a gente tem que desenvolver. E a gente aprende a lidar com isso, a gente aprende. Tem que ter a família que te entenda também, senão não é fácil. Vamos ver agora com esse netinho aí, se tu vai ficar até às 10 da noite todos os dias. Agora tem o Heitor. Vai mudar a brincadeira agora. Tem o Heitor, que a agora gente tem que dar mais atenção. Agora começa às 10. Mas aí vem a questão de a família, quando é que participa disso. Sim. Eu sempre procuro uma coisa que eu sempre faço, é almoçar em casa. Às vezes não é possível, uma cirurgia mais longa e tal, mas sempre eu almoço em casa. E viajamos muito juntos, assim, eu vou a trabalho e elas acompanham, né? E participo tanto aqui no Brasil como fora, as oportunidades que a gente tem, né? Já tive algum período fora, eles acompanham, né? Porque é preciso se manter atualizado, senão... Sim. Doutor Jobim, o senhor teve a oportunidade de fazer um tour lá no Vita, né? E também está com essa movimentação, com a revitalização da praça. Como que o senhor enxerga esse casamento, digamos assim, praça, Vita Center, toda essa transformação que o Unicred, o Vita vão causar ali para a comunidade? Eu acho que as parcerias que a gente faz, isso vale tanto para a vida empresarial como para a vida pessoal. As parcerias, os amigos, isso te mantém vivo por muito tempo, né? E as amizades que a gente tem desde estudante, aquilo te vincula de uma forma que te traz crescimento. Quando a gente se agrega em comunidade e discute as coisas e conhece coisas novas na tecnologia e como as pessoas fazem as coisas, a gente começa a observar os grandes feitos, os grandes desenvolvimentos. Nada foi barato e fácil. As pessoas, a gente visitamos o ITA, lá tivemos a oportunidade de ver a dedicação daquele pessoal lá e dos engenheiros e dos alunos, dos pós-graduandos, como eles fazem para desenvolver, às vezes a gente que trabalha com pesquisa, porque eu ainda trabalho alguma coisa com pesquisa, né, e desenvolvimento. Muitas vezes a gente desenvolve um trabalho e aquilo não dá um resultado que a gente esperava. E às vezes tu conversando, é a história de corrigir TCC, porque eu ainda oriento aluno,
eu não enxergo nada, aí dou para o parceiro ler e logo vê que tem um erro ali e te ajuda. Então, eu acho que Santa Maria despertou para essa coisa. Hoje a gente ainda conversava lá no aeroporto. Uma coisa puxa a outra, né? Eu tenho absoluta certeza que esse voo de São Paulo, Santa Maria, por exemplo, isso vai nos agregar valor. Certeza. Vai nos agregar valor. Outras empresas de São Paulo vão enxergar Santa Maria, né? Hoje a gente estava falando com um fornecedor de equipamento para estacionamento rotativo, hoje, e aí surgiu a ideia, coisa e tal, e ele, tá, e onde é que vocês estão, coisa e tal. Não, e aí, não, agora vai ter voo direto. E daí parece que aquela notícia dentro daquela reunião parece que resolveu um problema de manutenção de equipamento. Olha só, o negócio começou ontem, a gente teve uma primeira reunião e já deu um gatilho de uma visão de possibilidades, né? Então tu imagina isso numa escala de uma cidade do tamanho de Santa Maria, com tudo que pode acontecer para todo mundo, né? E considerando que São Paulo, é um polo mundial, né? Tipo, não estamos falando de Brasil, estamos falando de um polo mundial de conhecimento, de acesso a fornecimento, equipamentos, enfim. As coisas acontecem em São Paulo. É. E na medicina, tu precisa de uma prótese, precisa de um material que não tem, em 3 horas vai estar na tua Embarca mão. num voo lá, Vai estar na tua mão. Voo. Nós já temos colegas hoje que estão operando aqui e operando em São Paulo. E se tu faz esse trabalho, que eu trabalho em equipe, eu não posso fazer isso sozinho. Mas em equipe eu posso fazer. Nós desenhamos ali, vocês conhecem o projeto, nós vamos ter 2 carregadores de carro elétrico. Vocês vão botar 2, não tem carro elétrico, tem meia dúzia de carro elétrico em Santa Maria. Mas tem certeza que até 2030 vai ter muitos carros elétricos. Eu me arrependo de não ter pego um híbrido no último ano. Pois é. Mas eu já tenho um projeto, o meu próximo agora vai ser pelo menos um híbrido. E aí surgiu aquela... Porque ali a gente tem a oportunidade também das empresas ainda participarem, porque nós estamos fazendo todo aquele desenvolvimento, mas precisamos de recursos também. E tem algumas empresas, até colegas, pessoa física, que querem contribuir, depois aparecer a marca dele, o nome dele ali. E nós tínhamos esses 2 carregadores, estávamos negociando e tal, e aí tem uma empresa aqui de energia fotovoltaica, disse, não, eu tenho interesse. Vocês permitem a divulgação da marca? A prefeitura nos abriu para administrar a praça e podemos divulgar a tua marca. Aí eu disse, não, eu patrocino, e quem sabe a gente bota aqui nessa praça uma árvore fotovoltaica de energia. A árvore vai gerar energia para os carregadores e também para a iluminação da praça. E carregador de celular e tal. Então, Legal. vamos negociar. Só de deixar o carro ali para estacionar já tá valendo caro, né? Porque o estacionamento lá Exatamente. é concorrido, né? Então, acho que o cara vai comprar um carro elétrico só para deixar ali carregando. E é aquela coisa, uma coisa puxa a outra. E as pessoas querem se associar às coisas boas. Ninguém quer se associar àquilo que é ruim. A não ser aqueles que já têm a mentalidade para o mal. Mas as pessoas que têm inteligência, elas querem se associar às coisas boas. Então, as empresas estão procurando, assim, nós queremos participar. Nós temos ali os pergolados, nós vamos fazer a travessia do Caridade hoje para o Central de Clínicas, mas amanhã, quando vai ser inaugurado ali o Vita? 30 de novembro. 30 de novembro. Já vai ter cobertura ali, a pessoa já não vai precisar ficar na chuva. Começou novembro, né? Aí pegou pandemia, pegou falta de materiais, pegou tudo, né? E aí, cara, vamos entregar em novembro, nem que seja no último dia. 30 de novembro, vamos explicar, né? Para o cliente final, é para todos aqueles que vão entrar para fazer agora suas salas, suas clínicas. Que é uma entrega dos capacetes, entrega dos capacetes. Cada um tem que customizar a sua sala. Mas aquilo ali já vai dar... Mas março já vai ter, olha, com certeza vão ter clínicas. Mas uma ideia de lançamento para público por março, assim. Aí entra o Vitamol, com os operadores, enfim, é uma meta. À noite vai ficar, aquilo ali vai ficar, já está, né? Com a iluminação ali da crise, já deu outra cara para a praça. E vai dar segurança, né? Porque a praça antes era um lugar... Primeiro, pela quantidade de árvores que tinha, né? Acho que essa poda inteligente aí foi, inclusive, nesse sentido, porque tu... Abriu, tu enxerga de um lado para o outro, né? A avenida ali. Então, acho que vai ficar bem... Sem dúvida.
E esse uso noturno, eu acho que vai Aquele propiciar isso. carramanchão ali, a gente vai ajeitar ele. O próprio Vitamol ali, nós vamos ter operações de gastronomia funcionando no período noturno, porque aquela região tem vida, tem pessoas trabalhando, tem pessoas que estão utilizando o próprio Caridade ali, então... Não, e a praça vai ficar iluminada. Ai, que bom. Vai ser iluminada, Show. já fechamos os postos, porque a gente vai atrás de parceiro e aquelas pessoas que nos ajudam também e colaboram. Aí eu acho que eu posso fazer o jabá aqui. Né? Claro. Com certeza. Não. Esse O é o lugar. Valnei Beltrame tem nos ajudado. Show, Então, baita Legal. parceiro nosso também. Né? e aí já fechamos Excelente. com eles os postes e todo o material elétrico ali. Que bom. E tivemos uma reunião já com o coronel da Brigada Militar, ele já nos ofereceu ali, a prefeitura vai botar câmeras, vai ficar ligada ao CIOSP, eu acho que aquilo ali vai mexer com a cidade. E as pessoas do circo ali, elas vão ficar no compromisso de melhorar as suas empresas. Certeza. No compromisso de melhorar a sua empresa. Porque senão vai ficar feio, né? Vai levar o sarrafo. Né? Vai ficar... Pô, mas vem cá... A Unicred investiu, o Hospital de Caridade investiu, o Vita Center investiu, colegas ali do Central de Clínica nos procuraram, eles querem participar ali, falei também com o Dr. Domingos Terra, ele quer ajudar, quer participar. Por quê? Porque aquilo é o bem de todos, os taxistas estão maravilhados, eles vão ganhar casa nova, né? Abriu ali, saiu aquelas raízes ali e tal. E esperamos que isso seja um grande sucesso para a cidade. Em breve vamos anunciar o dia da inauguração. Já temos a orquestra contratada, a orquestra vai tocar. Tem já a data aproximada da inauguração? Hoje ia ter uma reunião com o engenheiro, que eu não participei, os diretores participaram. Nós pretendíamos inaugurar no início de dezembro, mas questão de fornecedores e tal, acho que não vai ser possível. Mas a gente quer fazer um mutirão para entregar a praça esse ano. Até porque o prefeito quer fazer a festa de Natal ali, o Natal Luz. Que legal. Então, nós precisamos... Santa Maria merece. Nós precisamos entregar a praça, que vai ser um presente, assim, da Unicred, Unimed. A Unimed está par e par com a gente ali, o Hospital de Caridade. Vamos aprovar, provavelmente, a troca na Câmara de Vereadores para trocar o nome da praça, porque ela já é conhecida como a Praça de Caridade, e é uma praça que trabalha ali recebendo o pessoal que vem ter atendimento ou nos consultórios médicos ou no Hospital de Caridade. Eu acho que a gente tem ali um futuro muito bom para a praça ali. Que bacana. Né? E que mais gente possa investir, né? Esse é o nosso desejo ali. Né? Merece. Sim, e que com o Vita ali também vai movimentar. Vai aumentar a circulação de pessoas, tenho certeza. Sabe que foi uma demanda reprimida que a gente identificou, né? Foi atrás de pesquisas e viu vários medical centers dando muito certo em outros locais, né? E Santa Maria, que ela tem total vocação para isso, ainda não tinha um centro assim mais moderno, né? Então, quando a gente veio ao mercado com essa ideia, ao mesmo tempo veio o Dr. Downey ali, a Ana, né? Pô, a gente tá com esse terreno aqui. E a gente, bem na época, a gente tava procurando uma área, né? Aí fechou a parceria e a gente lançou ele. Então, de lá para cá, vão 6 anos, né? Então, a gente gosta de dizer que foram 3 anos de pesquisa e 3 de execução, né? Então, primeiro afia o machado para depois derrubar a árvore, né? Então, foi o que foi feito ali. Então, hoje, a gente entra no projeto, ele tem vários benefícios lá, não só pelas nossas ideias, mas também pelo processo de design thinking que a gente fez, que a gente juntou vários profissionais da saúde e conseguiu, e perguntou, né, questionou quais são as dores aqui da região, né? Então, vários benefícios lá, como a área de drop-off, o mall e a adequação com as normas RDC 50 da Anvisa, foram tudo em detrimento desses papos que a gente fez, né? Um deles foi aqui no escritório, né, que a gente começou às 8 da noite, tipo um rap que nem hoje, assim. E aí, 1 hora a gente e passa muito rápido quando a coisa tá legal, né? Aí, 1 hora a gente se cutucou ali, cara, já é meia-noite, né? E tava lá um monte de profissional de saúde botando post-it na parede, né? Dando ideia, né? Então, foi ali que nasceu o Vita e ali que a gente viu que, pô, a gente tá realmente resolvendo uma dor, porque as pessoas estão muito empolgadas em contribuir, né? E aí vem justamente o que tu comentou ali sobre, pô, as pessoas querem fazer parte, né? E se ajudar, e como isso é bom pro todo, né? Ninguém faz nada, uma andorinha não faz verão, né? Ninguém faz sozinho as coisas, né? Nada como conectar com o conhecimento da humanidade, né? E não achar que
né? Um ou duas cabeças vão resolver os problemas do mundo. Né? E esse senso de pertencimento, né? Acho que todo mundo quer fazer parte, quer ajudar. E a gente fica muito feliz nessa trajetória toda que teve esse design thinking há quase 6 anos atrás, mas ao mesmo tempo hoje a gente está conversando contigo. Né? E quanta coisa a gente aprende e vai inspirando decisões que daqui a pouco a gente nem sabe por que está tendo aquela decisão, mas foi né, tijolinho em cima de tijolinho de informações que a gente foi absorvendo, né? E por que não fazer, né? Então, eu acho que... E esses locais, essas iniciativas fomentam essas conexões, né? Então, por exemplo, tu tem esses espaços lá da Unicred, né? Que tu falou bastante, sobre... Tu cria um espaço para conexão, às vezes não é nem para um atendimento, né? Assim como vai ser a praça, assim como vai o Vita Center. Então, tu imagina o benefício para a cidade toda de proporcionar essas conexões não planejadas, né? A pessoa que se esbarrou e conversou e está num ambiente de arquitetura que inspira, né? Às vezes tu fica até um pouco mais... Aí surge uma ideia e tem outro que patrocina. Fica mais tempo conversando. E é assim, mas é assim que o mundo acontece, né? Assim como foi tua ideia do banco lá em São Paulo, né? Enfim, e assim vai. E assim a gente vai crescendo, né? Com esse... a gente vai sendo estimulado e a maneira que tu vai conhecendo outras ideias... e faz muito bem a gente conhecer outras ideias e viajar pelo mundo e ver como é que as pessoas fazem. E Santa Maria, ela tem essa capacidade, ela é referência. Às vezes a gente não tem ideia de como as pessoas enxergam Santa Maria. Quando nós começamos o movimento da praça, já recebi telefonema de outros prefeitos dizendo, mas nós queremos aqui também, não, vamos devagar, precisa ter um equilíbrio financeiro, um retorno aí, quem sabe a gente faz um dia aí. Agora tive a oportunidade de viajar com o prefeito aqui de Tupã, de Júlio Castilho, aqui de Silveira Martins, de Polesne, o Mattione ali, que é presidente da M-Centro ali, que viajamos juntos lá por Portugal. E esse convívio que a gente tem, já surgiu várias ideias de fazer junto, né? Fazer junto, porque quando a gente trabalha junto, cada um dá um pouco de si naquilo que pode, as coisas aparecem. É impressionante como uma coisa puxa a outra. E aquilo vai... E tenho certeza que ali no entorno do nosso, ali da Unicred, do Vita, do Hospital de Caridade, a região vai se desenvolver. É tipo quando as pessoas estão vendo alguém empurrando o carro ali, elas vão lá e ajudam, né? Então, acho que é... Acho que é um senso. Nós vamos ter carregador de celular ali também para as pessoas. De repente, estão no Hospital de Caridade, que ali naquele carramanchão o pessoal acompanha muito. O familiar está sendo operado e eles ficam ali, né? Na frente do Vita ali. Ali a gente vai ajeitar ali, vai botar carregador para que eles possam ficar conectados ali. Ou tem consulta lá e ficam ali. Então, a gente quer realmente que aquilo ali se torne uma referência para a cidade, porque a cidade precisa, né? A cidade precisa mudar. Nós temos a questão da Rio Branco, da Avenida Rio Branco ali. Se aquilo ali tiver um desenvolvimento como vai ter na praça ali do Vita, em pouco tempo a cidade terá outra cara, né? A gente usa um moto, né? Um valor que a gente tem que é inspirando a transformação. E a gente acredita exatamente isso que vocês estão fazendo ali, né? Inspirando uma transformação, que às vezes começa nessa praça e pode se expandir para outras, né? Sim. Perfeito. É isso aí. É assim que as coisas surgem. Se todo mundo se acomodar, ninguém faz nada. Tu poderia muito bem construir os teus prédios tradicionais aí e ficar nisso, né? Exato. Ia vender, vende. Ia dormir mais tranquilo. Sim, dorme tranquilo. Não, mas vem cá, a cidade merece. Claro, é isso aí, exato. A cidade merece. Exato. Merece uma coisa nova. Então, acho que isso a gente está tentando fazer, vocês estão fazendo com as novas ideias, o novo conceito, porque isso é um conceito, né? E a gente tem esse propósito na Ponto Capital, que é desenvolver não sozinho. Nós não queremos desenvolver sozinho, tem que desenvolver aqueles que são partícipes lá, que são sócios, a comunidade, assim a gente vai. Tanto que nós temos um interesse aí, mas está em negócio ainda com outro, que daqui um pouco a gente vai absorver uma outra região aí, a gente que legal. vai ficar maior.
Então, o Maravilha. projeto é não parar nunca, né? É só crescer daqui Não, pra frente. não pode parar, É né? a cabeça do empreendedor, É, né? Comportamento do empreendedor. Né? É, Que não legal. pode parar. Nós temos agora, amanhã eu estou indo para o Rio de Janeiro, nós temos um encontro lá só das lideranças para um planejamento estratégico, né? Porque o mercado financeiro tá se mexendo e a gente precisa estar atento, né? As fintechs estão aí, né? Exatamente. Para como aí vai ter muita mudança aí, né? Vai ter muita mudança. E vão persistir, vão sobreviver aqueles que tiverem sólidos e bem planejados. Se movimentar mais rápido. Né? Tem muitas fintechs que já fecharam, outros bancos digitais que estão se afastando do Brasil, porque são aquelas empresas que entraram numa oportunidade. Então, nós construímos ao longo dos anos, aí, nós não nascemos grandes, nós fomos passo a passo. E chegamos numa época ali já de, por exemplo, para a federação, nós temos lá um CEO da federação, antes era um que tinha trabalhado comigo. Eu fui diretor também, fui diretor administrativo da federação, lá por 2 mandatos. E agora quem está na federação de CEO é o Emerson, que era antes meu diretor aqui. Então, a gente vai contribuindo também para a formação, para a montagem dessa pirâmide até chegar a excelência a gente nunca chega, mas quer aproximar. Hoje nós temos praticamente todos os produtos, né, do sistema bancário, o cliente encontra dentro da cooperativa. E nós investimos nisso. Nós temos um projeto agora com a Fenasbac, que é uma fundação ligada ao Banco Central, que tem nos ajudado muito. E tanto na formação dos funcionários, porque eles têm que ter uma formação e têm que adquirir determinados títulos para aquilo ter pontuação no sistema financeiro. E a gente está trabalhando com a Fenasbac, tivemos uma parte da formação aqui, outra lá em Brasília, e agora estamos trabalhando com fundos internacionais para ver também, principalmente ligado ao verde. Né? Porque no mercado financeiro internacional tem muita gente, tem muito dinheiro para investir na questão do verde, da preservação do meio ambiente, desenvolvimento, mas com preocupação ambiental. E a gente está trabalhando nisso também. Que legal. Muito inspirador, né? Muita coisa. Não, Uma é aula. uma Como aula. que tu É uma aula. constrói hoje, né? Antes tu construía Sim. de uma maneira, né? Hoje tu Sim. constrói totalmente diferente. Teu pai construía diferente, né? Exato. Aliás, a gente era vizinha, eu não, mas a minha esposa, e depois quando nós voltamos, chegamos a ficar ali um período, a gente era vizinho de vocês morava na Barão Triunfo. Isso. Barão isso. Triunfo, e a Neice morava no Miranda, Aham. na frente ali. Eu queria pular um muro lá para buscar a bola. Incomodar. Então, a gente conhece a cidade aí há algum tempo. Né? E doutor, algumas considerações finais para aquele profissional da saúde, está começando a carreira, enfim, enfim, a gente estava comentando antes de entrar no canal, né? Que enfim, tu tem uma formação de saúde, né, dentro da universidade, né, mas não de empreendedorismo, né, de como começar sua clínica ou um negócio, né? Teria algumas dicas aí que tu falaria pro Jobim lá no início, lá, com toda essa experiência do que tu construiu até hoje, o que tu falaria para aquele jovem lá com grandes sonhos? Nós temos, agora eu já não estou ligado à universidade, mas pelo menos na UFN eu falo, e lá sempre falava de como se começa uma vida profissional, né? De todos esses degraus que a gente tem que escalar até começar a trabalhar efetivamente. E na Unicred a gente tem essa preocupação, nós temos inclusive, além dos consultores, porque o médico, ele não precisa, antes ele precisaria ser formado, agora ele como estudante já pode estar ligado à cooperativa, ele pode acessar os consultores lá, os estrategistas, eles vão orientar, a gente tem parceria com o sindicato, a gente tem cursos que eles podem fazer, inclusive curso online da área de econômica financeira, e a gente tem como
auxiliá-los, né, no início da sua formação. E também mesmo na área de montagem da clínica, porque agora o que acontece? Antigamente a gente era só, né? Tu montava o consultório, eu ia lá, era Flávio Jobim lá e era só eu. Hoje os médicos novos eles se associam em clínicas de especialidade e tal. E a gente tem capacidade de atendê-los orientando os projetos e também no financiamento desses projetos com um custo baixo, né, em relação ao mercado financeiro, porque essa é a função da cooperativa também, é desenvolver o seu associado. Então, e na cooperativa ele está em casa, né, o que ele precisa, a hora que ele precisa, ele pode chegar lá e conversar não só com os colaboradores, com o gerente, mas geralmente, principalmente o pessoal ligado à área de saúde, que me conhece mais, eles me ligam toda hora, qualquer problema, eles ligam porque tu acaba sendo a referência. Então, toda essa questão do investimento e como começar, e até quando já tiver o seu ganho, aonde ele deve botar o seu dinheiro, a cooperativa tem como auxiliá-los e orientá-los, né? Porque hoje nós temos, antes a gente não tinha, mas, por exemplo, hoje a gente tem a previdência privada, que antes não era preocupação nenhuma. A gente viu vários exemplos de pessoas que eram bem-sucedidas e no momento que pararam de trabalhar, como ela vai sustentar? Então, hoje a gente orienta... O padrão de vida, ele equilibrou com a Exatamente. receita, né? Mas daí, uma hora que para a receita... Parou a receita, de fica a despesa, fica o passivo. É a história, construir uma casa enorme. Fui lá no Vita Centro e comprei 10 salas. E como é que eu vou manter depois aquelas 10 salas? Então, isso tudo a cooperativa tem condição de orientar. E dos produtos que nós temos é a previdência privada. Aliás, o meu neto que nasceu agora, o Heitor, nós já começamos para ele na cooperativa uma previdência privada. O vô vai botar, mas os pais também têm que botar lá todo mês para que ele não tenha nenhuma dificuldade. Porque isso a gente aprende, né? Porque administrar as finanças é uma obrigação de cada um, né? A gente trabalha, mas tem que administrar para não passar nenhum percalço lá na vida madura depois, né? Porque nós estamos caminhando para isso, né? Cada vez a gente vai ter pessoas de mais idade na nossa população. A gente está com uns nenezinhos em casa, às vezes eu fui procurando literatura de educação financeira. Só que as crianças estão com 2 anos, né? Olha a vontade da educação financeira. Não, mas aí tu tem que começar na previdência privada. Vai lá e faz a previdência privada dele, e aí quando ele tem capacidade de entendimento, exato, olha aqui, a gente vai mostrando que isso a gente tem para os filhos, né? E há uma determinação também. Eu estou depositando lá na tua previdência privada, mas tu não pode mexer. Que isso é uma... isso é uma coisa futura. Legal. E quando a criança é educada para isso, ela se preocupa com o dinheiro, né? Porque nós temos que saber que o dinheiro também ele é finito. É difícil ganhar, mas gastar a gente gasta facilmente, né? Então, essa orientação a gente dá para o cooperado, dá para as crianças. Nós temos um projeto porque nós temos um instituto também, eu não falei, é tanta coisa, né? Nós temos um instituto, né? O Instituto Unicred foi criado com essa finalidade social e nós temos um projeto de educação financeira para as crianças. A gente podia conectar com esse projeto, aí, a gente está atrás de ideias aí. Interessante. Projeto de educação financeira. Aqui nós optamos por construir uma van que tem toda uma estrutura de uma agência que ela circula pelas agências. E esse projeto começou em Caxias, agora ele doou para o Instituto. Ele tem um ônibus, mas a gente está estudando a questão do ônibus, que é tipo uma sala de aula, porque ele para se deslocar, ele é mais difícil, né? E a gente está querendo uma coisa de maior mobilidade. Eu tenho uma ação também no Instituto, lá eu sou secretário do Instituto, então eu tenho que ajudar o pessoal a pensar. Aí o pessoal pergunta, mas como é que tu faz tanta coisa? Mas acontece que o pessoal vai pedindo, faz aqui, ajuda ali, e aí tu tem que botar os outros a desenvolverem para ti, né? Tu pensa porque eu viajo bastante, né? Tenho bastante viagem, então durante a viagem eu vem as ideias. Eu vou pensando. Legal. Aí alguém tem que desenvolver depois, né? Isso aí.
Sim, Muito então tá. legal. Temos mais alguma pergunta, Leti? Então, Acho que... Acho que era isso, né? Bastante coisa. Se bem que se a gente ficasse Não. mais 1 hora, 2 horas, ainda Não, teria assunto, né? tem assunto, A gente coisa tem boa. bastante coisa. Muito legal. Ali, até ela botou lá isso. Aí vai ser editado depois, mas eu vou falar. Curiosidade. Eu fui professor de matemática, né? Eu disse, mas então por isso... Então... Dei, professor, aula de matemática. Depois a medicina ficou... Os 2 primeiros anos, a gente vai ali junto. Depois ficou muito apertado por causa do hospital e eu desisti. Mas uma curiosidade, assim, eu fui tropeiro quando eu falo. Quando eu falo, eu coloquei ali. Eu tava vendo um briefing de vocês. Não, ele foi tropeiro. Eu, que tropeiro? Nasceu numa Aí fazenda, né? Eu já botei entendi, né, cara? Tu sabe o que é tropeiro? Sim. Agora tu vai ter que... Não, hoje eu fui pro Google. Hoje eu não mas aqui, sabia. então tá. Agora ele vai ter que demonstrar, né? Já que ele trouxe a pauta, né? Vai ter Não, que mas ele demonstrar. pode editar depois. Porque eu conto para minhas filhas mesmo. Elas, não, mas não é brincadeira, porque o meu pai já faleceu faz uns 15 anos. Mas ele trabalhava com um negócio. E eu fui mais chegado a animais. E aí comprava, trabalhava com reprodutor e comprava. Eu deveria ter uns 9 anos ali, 9, 10 anos. E aí ele comprou primeiro uma tropa aqui, numa localidade chamada São Lucas, aqui perto de Santa Maria. E eu inventei que tinha que vir com meus tios, que eram mais os empregados. Não, eu quero ir, tá. Então vai. Não tinha nem... Tem poncho, sabe o que é poncho? Que é negócio que abriga da chuva. Não tem, para criança não tem, não. Então vou com o teu, que era um negócio pesado. E aí fui com meus tios. Aquilo ali durou uma semana, 8 dias, aquilo até chegar aqui a cavalo, depois voltar com gado. Nossa, bastante tempo. É bastante. Vinha pelo dentro das propriedades, dos campos, até chegar aqui em São Lucas. Então, levamos uma semana com aquele negócio. Aí eu gostei. Não, beleza, aquilo... Criança, uma festa, né? Tudo é festa. Tudo é festa. Todas as noites tinha churrasco, porque os tropeiros acham carne. Onde é que eu assino? Aí depois teve outra. Aí foi para o outro lado, foi para o lado do Ibatovi, em São Gabriel, lá. Passava pela cidade, aí eu fui também. Só que aí eu peguei chuva. Aí sofri, porque aquele negócio... Pesado, molhado. Pesado e tal. Então, eu tive 2 excursões. Essa também durou uns 6 dias. Então, eu tive umas 2 incursões, assim, em serviço de campo. A minha filha tem dificuldade de acreditar que eu fiz isso, mas é verdade. Mas agora está registrado, está gravado aqui ainda. Esse não vai ser editado. É verdade. Então, é uma prova. Mas eu sempre gostei muito da atividade de campo. Assim, eu tenho um sobrinho que ficou ligado e os negócios lá de fora, que quando o pai faleceu, o pai queria que desse para ele negócio de cavalo, então ficou com ele. Mas eu gosto disso, eu não tenho tempo de... Se não fosse da área da medicina, então, de repente... Eu seria do campo, porque a gente foi criado naquilo ali, vendo, né? Tanto que meu irmão fez zootecnia e depois foi para a área de ensino. E são essas experiências multidisciplinares que, às vezes, elas criam aquela biblioteca de experiências que interferem em toda a decisão do dia a dia, né? Sim. Com certeza, A mesma coisa que eu digo, eu ando de bicicleta, eles não acreditam, olha para a barriga, mas não é verdade. Sou ciclista também. Não é verdade, mas eu ando de bicicleta e faço alguns quilômetros ali com Carleça, parceria ali. Os crack, Sim. Bevenuti. Isso, aí a gente... Não, doutor Jobim, que prazer, né? A gente poder fazer esse happy hour contigo aqui. Não, hoje, uma véspera de feriado aqui, que tu podia estar lá com o neto, com a família, conversando, E vem compartilhar aqui conosco. Não, hoje ele está lá em casa, o Heitor está lá em casa, porque o pai dele viajou, então fica lá para ter um suporte. Não, mas agora vai lá para a honra é nossa, né, de participar. E já convido vocês aí também para... Nós vamos anunciar a inauguração da praça, vocês vão estar juntos, mas depois as comemorações do aniversário da cooperativa, e a gente está nessa luta aí para que todo mundo possa crescer junto. Conte conosco aí para ajudar a inovar e melhorar nossa cidade como um todo. Então, joia. Mais uma vez, muito obrigada, né? Acho que foi um prazer. Não deixei vocês falar. Né? Mas não era esse o objetivo. O objetivo era que o senhor falasse. Né? E eu acho que foi legal, porque a gente conseguiu conhecer um pouquinho mais do Jobim, né? Não só do Dr. Jobim e toda essa trajetória que... Cada programa aqui a gente aprende mais e é legal ver que tudo isso está acontecendo aqui realmente no nosso lado, né? No nosso vizinho ali do Vita, e eu acho que
realmente a união aí, né, nossa, vai fazer com que a nossa cidade evolua, é o que a gente quer para os nossos filhos, para os netos, né? Crescer como Então, ecossistema, né? Então, acho que vai ser muito legal. E agradecer quem está acompanhando os nossos programas aqui do Vita Talks, né? Que é um programa que a gente sempre falou lá no início, né? Um programa feito para troca de experiências, para a gente saber um pouquinho mais o que está acontecendo na nossa cidade e para os inquietos, né? Que a gente fala que deu para ver, já que o Dr. Jobim leva essa bandeira da inquietude, né? De não querer se acomodar e querer fazer diferente e crescer. E é isso aí, tá bom, pessoal? Então, para quem quiser continuar assistindo, a gente pede que se inscrevam no nosso canal, né? Se inscrevam também no próprio Spotify. A gente tu pode escutar esse vídeo, né? Só no áudio, então, quando estiver na academia, estiver andando de carro aí, dá para a gente ir aprendendo um pouquinho mais sobre o que está acontecendo aqui na nossa cidade. E até a próxima. Muito obrigada.